Agora, a sessão plenária do Supremo você acompanha ao vivo, direto do plenário. A sexta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Abre a sessão no plenário físico do STF o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Da sessão anterior, pela secretária do plenário. Ata da quinta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 4 de março de 2021. Também no plenário físico do STF, presentes à sessão... Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, Procurador-Geral da República... Ao fundo, parede de mármore clara. E Vice-Procurador-Geral divisórias de mármore. da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14 horas e 28 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Senhor presidente, só uma observação. Eu estava ausente porque eu estava impedido no julgamento. Interveio o ministro Dias Toffoli. Ministro Toffoli, Vossa Excelência poderia repetir? É que eu estava impedido no julgamento da última sessão. Ou seja, minha ausência... Está ouvindo, senhor presidente? Eu acho que constou, inclusive, Vossa Excelência, o ministro... Exatamente. Luiz Roberto Barroso, né? Eu estava ausente porque estava impedido, ou seja, não poderia ter participado da última sessão, só para essa anotação pública, não é? Não, nós tínhamos registrado, secretária, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli, não é isso? Está registrado, né? Ou não? Eu sei que está registrado, senhor presidente, mas é só para ficar público que o fato de eu não ter participado da última sessão é que o julgamento apregoado eu não poderia ter participado, senão eu estaria na sessão. Ministro Barroso, gostaria de fazer alguma observação da consignação já na sessão passada do seu impedimento? Peraí. Não foram os dois, cara? Estamos falando do caso de direito de resposta, presidente? Não. Não, o ministro Toffoli não está se referindo aos processos de hoje. Ele está ressalvando que ele se declarou impedido no processo passado para justificar a ausência dele. Vossa Excelência também tinha apontado uma suspeição que foi consignada. Mas eu assisti o julgamento inteiro. Eu assisti o julgamento. Bem. Eu não assisti o direito ao esquecimento, que tinha atuado como advogado, e depois a questão do alcance da decisão em ação civil pública, em que eu também havia atuado como advogado. Portanto, nesses dois casos, eu, de fato, me considerei suspeito, não impedido, mas não tive conforto de participar. Mas não preciso esclarecer nada, não. Foi só pessoalmente aos colegas agora. Tá bem. Bom, antes de iniciarmos a sessão, eu queria comunicar que nós iniciamos hoje o programa Por Dentro do Supremo. Essa é uma primeira edição desse programa e ele reúne 32 estudantes de graduação, mestrado, doutorado, que foram selecionados dentre mais de 250 candidatos de 5 regiões do país. Durante 3 dias, os intercambistas terão... Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Palestras e oficinas coordenadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e servidores. O ministro consulta uma porção de papéis em suas mãos. Colaboradores e convidados. No ano em que o Tribunal completa 130 anos, na era republicana, os alunos poderão ouvir os ministros de hoje e de sempre contarem sobre importantes casos e seus bastidores, dialogar com professores que estudam a corte, ouvir ilustres advogados que já estiveram nesta nossa tribuna defendendo os direitos e as liberdades fundamentais. Além disso, eles farão um tour virtual pela memorável biblioteca
Vitor Nunes Leal, que guarda tesouros únicos da nossa história da Corte. Caríssimos intercambistas que estão agora interligados, sejam todos muito bem-vindos ao Supremo Tribunal Federal e que este período seja muito proveitoso e memorável. A presença virtual dos intercambistas será registrada na ata da sessão. Apregou para julgamento ação direta de constitucionalidade 5.415, 5.418 e 5.436, todas elas da relatoria de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Na primeira das demandas, requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na ação direta 5418, requerente Associação Brasileira de Imprensa, e na ação direta de constitucionalidade 5.436, Associação Nacional de Jornais, ANJ. Falarão requerentes interessados em amiticúria, cada um dispondo de 15 minutos, conforme prevê o regimento interno. Então, primeiramente, eu passo a palavra na DI 5415 para o relator, que poderá fazer o relatório de todos, se assim pretender, e depois, então, eu daria a palavra a cada um dos inscritos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor advogado-geral da União, senhoras e senhores advogados, todos que nos acompanham. Eu faço um relatório conjunto para as três ações, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, e também o voto será conjunto. E inicio um resumo do relatório, cuja integralidade já foi... Por videoconferência, o ministro Dias Toffoli. Ao fundo, parede branca. Foram ajuizadas três ações diretas... Em segundo plano, bancada com equipamentos eletrônicos. Ação diretas 5415, 5418 e 5436. O ministro usa uma toga preta sob os ombros. A Lei 13.188, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. A primeira ação ajuizada foi a de número 5.415, de autoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Cumprimento aqui o seu então presidente, o doutor Cláudio Lamáquia, que se encontra inscrito para falar, a qual me tornou prevento para as ações propostas posteriormente, em face de dispositivos da referida lei, quais sejam as ações diretas 5.418 e 5.436, que foram ajuizadas, respectivamente, pela Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e pela Associação Nacional de Jornais, a ANJ. A ação direta 5.415, ajuizada pela OAB, teve como objeto e tem como objeto o artigo 10 da Lei Federal 13.188, na parte em que exige manifestação de juízo colegiado prévio para suspender em recurso o direito de resposta até o julgamento do mérito. A ação direta 5.418, proposta pela ABI, impugna a integralidade da Lei Federal 13.188 e, subsidiariamente, requer a declaração de inconstitucionalidade, tão somente, dos artigos 2º, parágrafo 3º, 5º, parágrafo 1º, primeira parte, 6º, incisos 1 e 2 e 10. A associação também impugna especificamente o artigo 4º da lei, apesar de a ele não se referir expressamente no pedido. Já a ação direta 5.418, ajuizada pela ANJ, por seu turno, questiona os artigos 2º, parágrafo 3º, 5º, parágrafos 1º, 2º, 6º e 7º e 10 da Lei 13.188 de 2015. Em razão da conexão
entre os objetos... Em pauta, julgamento conjunto, ADI 5.418, ADI 5.415 e ADI 5.436. E aí eu transcrevo no relatório os dispositivos que são especificamente impugnados nas ações. Vou omitir a leitura, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, porque, evidentemente, vossas excelências têm todo o conteúdo da legislação em mãos. E, indo adiante, nesse que eu repito, é um resumo do relatório, continuo. No conjunto de ações, alega-se o seguinte: primeiro, desrespeito ao artigo 5º, inciso 5, da Constituição e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob o argumento de que a lei permitiria um ônus aos veículos de comunicação social em maior intensidade do que previsto pelo texto constitucional. No ponto, as autoras ABI e ANJ sustentam que a previsão do artigo 2º, parágrafo 3º da lei impugnada indicaria que o ofendido teria prerrogativa de postular o direito de resposta em juízo, ainda que o veículo de comunicação tenha se retratado ou realizado uma retificação de forma espontânea. Ainda a ABI mostra insatisfação com a previsão do artigo 4º, o qual estabelece que a resposta ou retificação deve ter a mesma dimensão ou duração da matéria que a ensejou, sendo que o texto constitucional assegura apenas uma resposta proporcional ao agravo. Segundo ponto, violação dos artigos 2º, separação de poderes, e 5º caput, e incisos 35, inafastabilidade da jurisdição, 37, juiz natural, 54, 55, princípios da isonomia, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e também o 78, razoável duração do processo da Constituição Federal, ao argumento de que a lei confere tratamento desigual aos supostos ofendido e ofensor, estabelecendo condições processuais mais favoráveis àquele, qual seja o ofendido. Assim, as requerentes ABI e ANJ afirmam, no ponto, que a exiguidade dos prazos para a defesa previstos pela lei impugnada inviabiliza a produção de provas, o que é agravado pela previsão de que relatório do ministro Dias Toffoli, por videoconferência. A controvérsia será o do domicílio do ofendido. Assim, a dificuldade para que o réu demonstre sua versão dos fatos embaraçaria o exercício do contraditório e da ampla defesa e importaria em quebra de isonomia entre as partes. Além disso, todas as autoras afirmam que o artigo 10 da lei, o qual prevê exigência de deliberação colegiada para a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, retira a competência do relator para análise prévia do recurso, tolhendo o poder geral de cautela conferido a todos os magistrados e impossibilitando que o recorrente tenha suas ações analisadas a tempo. Terceiro ponto, afronta aos artigos 5º, incisos 4, 9, 10, 13, 14 e 23 e 220 da Constituição Federal. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e direito à informação. E também contrariedade ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130. As requerentes ABI e ANJ alegam que a lei impugnada tem diversas similaridades com a Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, conhecida como a antiga Lei de Imprensa, a qual foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal como não recepcionada pela Constituição Federal de 1988, no julgamento sob relatoria do eminente ministro Aires Brito, da ADPF 130.
Acrescentam que a Lei 13.188 de 2015 seria uma afronta ao livre exercício profissional dos veículos de comunicação e uma barreira à liberdade de expressão e ao direito à informação. Em 18 de dezembro de 2015, nos autos da ação direta 5.415, concedi medida cautelar ad referendo do plenário para relativamente ao artigo 10 da Lei Federal 13.188 de 2015, abro aspas, ressalvar o dispositivo combatido da interpretação literal que restrinja o poder geral de cautela prescrito em seu comando a órgão colegiado do tribunal a que seja submetido o recurso interposto sob o rito da Lei número 13.188 de 2015, permitindo e preservando tal prerrogativa ao magistrado integrante do tribunal respectivo em decisão monocrática, fecho aspas. Em seguida, apliquei o rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999. Quanto às ações de números 5.418 e 5.436, apliquei desde início o rito do artigo 12 da Lei 9868/1999, ou seja, sobre elas não analisei o pedido cautelar. A Presidência da República, em informações, sustenta a constitucionalidade da lei. O órgão argumenta, em síntese, que a norma garante a observância do contraditório e da ampla defesa, tendo respaldo ainda na proteção dos direitos da personalidade previstos no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Afirma não haver embaraço à liberdade de imprensa ou de expressão e que o procedimento estipulado se mostra apropriado à especificidade da matéria, acrescentando ser adequada a previsão de condicionar o interesse de agir para a propositura da ação judicial a um procedimento extrajudicial prévio. Por fim, rejeita a comparação do ato com a lei de imprensa, sob a justificativa de que o direito de resposta teria amparo direto na Constituição. A Câmara dos Deputados, por sua vez, informa na ação direta 5.415 que a Lei 13.188 foi processada dentro dos trâmites constitucionais e regimentais inerentes à espécie. Já o Senado Federal defendeu a constitucionalidade da referida lei, afirmando que o rito por ela estipulado observa o devido processo legal e da razoável duração do processo. Sustenta ainda a regularidade do processo legislativo, o qual foi aberta a participação de interessados e passou pelo crivo das comissões de Constituição e Justiça das casas legislativas. Ao fim, defende uma postura de autocontenção por parte do Supremo Tribunal Federal no que se refere à análise de atos normativos emanados do Congresso Nacional. Nas ações diretas 5.418 e 5.436, o Senado manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito, tendo em vista a alegada ilegitimidade ativa das autoras. A Advocacia Geral da União opina pela improcedência dos pedidos. Alega preliminarmente a ilegitimidade ativa e a ausência de impugnação específica das normas atacadas por parte da requerente ABI, na ação direta 5418. No mérito, em síntese, sustenta que ao estabelecer regras sobre o procedimento extrajudicial e judicial referente ao direito de resposta, a lei atacada vai ao encontro dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, além de proteger a liberdade de expressão. Sobre o artigo 2º, parágrafo 3º, destaca não haver ofensa ao livre exercício profissional, uma vez que a lei apenas estaria a garantir o acesso do ofendido ao judiciário, para aferir se a retratação feita de forma espontânea seria suficiente para reparar o agravo. Ainda destaca que o artigo 4º, que prevê a paridade de forma e tempo entre a resposta e a matéria que a ensejou, estaria de acordo com o princípio da proporcionalidade.
Quanto ao rito processual estabelecido pela lei, assevera que a natureza da matéria demanda uma resposta célere e eficaz, visando a garantia do direito de resposta. No que tange, videoconferência, o relatório do ministro no que se refere ao foro competente, justifica que a correção da matéria deve ocorrer em local no qual seja possível recompor a honra do ofendido. Quanto ao artigo 10, afirma tratar-se de observância ao duplo grau de jurisdição, rejeitando a alegada contrariedade ao princípio do juiz natural. Já a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela declaração de inconstitucionalidade das expressões, abro aspas, em igual prazo, fecho aspas, do artigo 6º, inciso 1, e, abro aspas, em juízo colegiado prévio, fecho aspas, do artigo 10 da Lei 13.188. Aduz em síntese que o prazo de 24 horas para que o réu apresente suas razões prejudica o direito de defesa dos veículos de imprensa e mostra-se incomum no processo civil. Afirma também que a restrição do poder geral de cautela do relator pode levar à execução irreversível do direito de resposta e violar a liberdade de imprensa, o devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição. No mais, opina pela constitucionalidade do rito proposto pela lei impugnada, inclusive no que se refere ao foro competente para conhecimento da demanda. Admitir o ingresso como amici curiae na ação direta 5.415 da nossa Associação Nacional de Jornais, a ANJ, e também da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E esse, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e senhores advogados, senhor Procurador-Geral da República, senhor Advogado-Geral da União, é uma síntese do relatório. Agradeço a Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, o poder de síntese do relatório conjunto das 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Passo agora ao ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Requerente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, ministro. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, a quem cumprimento com muita alegria. Excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, meus colegas advogados, aos quais eu peço vênia para cumprimentá-los a todos, na pessoa do Advogado-Geral da União, José Levi, senhoras e senhores servidores. Presidente, eu compareço mais uma vez a essa Suprema Corte, desta feita de forma telepresencial, na condição de advogado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e tive a honra de presidir para defender exatamente, neste momento, valores caros da nossa democracia. Eu não tenho dúvida nenhuma, senhores ministros, senhoras ministras, de que a Lei Federal 13.188, ela veio em boa hora, exatamente porque regrou o direito de resposta previsto na Constituição Federal. Mas ela trouxe consigo dispositivo que, na avaliação da OAB, é evidentemente inconstitucional, que é exatamente o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu falo exatamente do artigo 10º da Lei 13.188, que está a exigir o juízo colegiado prévio para apreciar eventual efeito suspensivo de decisão que concede o direito de resposta sobre matéria jornalística. O excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli proferiu uma decisão de concessão da cautelar, que foi requerida exatamente nesta ação para autorizar que o efeito suspensivo recursal seja analisado monocraticamente pelo relator do tribunal respectivo, dispensando assim, então, a exigência do tal juízo colegiado. Na mesma linha foi a Procuradoria-Geral da República, que também emitiu parecer opinando pela procedência do pedido. E o direito de resposta, ministros, sem dúvida nenhuma, é fundamental.
direito de resposta, o direito de retificação do ofendido, ele está previsto constitucionalmente e é corolário da liberdade de expressão e reflete, sim, a um só tempo, na nossa avaliação, o direito de informar e o direito de ser informado. Ambos estão protegidos pela própria Constituição Federal, no artigo 5º. Mais do que uma questão individual de proteção à imagem, as respectivas garantias envolvidas beneficiam a toda a sociedade, possuindo, sem dúvida nenhuma, um evidente interesse público. Mas a própria lei federal, já de lei número 13.188, aprovada juntamente com o objetivo de regulamentar esse importante direito fundamental, buscando ainda a necessária celeridade, e prevê exatamente um rito especial, diria eu, especialíssimo. Mas, senhores ministros, senhoras ministras, data máxima vênia. O artigo 10º da referida lei traz determinação que não se compatibiliza com a ordem constitucional vigente, ao exigir justamente o juízo colegiado prévio que está posto no referido texto legal, para suspender eventual, em recurso, né, o eventual direito de resposta. O que cria, na nossa avaliação, um evidente desequilíbrio entre as partes que estão litigando. Enquanto o autor da ação ele terá o seu pedido analisado e eventualmente deferido por um juiz único, por um juiz singular, o recurso interposto ele deverá ser analisado, segundo a dicção do artigo 10º, necessariamente por um colegiado, o que traz um evidente prejuízo ao direito à igualdade, viola frontalmente os princípios constitucionais da separação dos poderes, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da inafastabilidade da jurisdição e do próprio juiz natural, todos eles devidamente previstos na Constituição Federal. O dispositivo impugnado pelo Conselho Federal, que se restringe, isso é importante que seja dito, senhores ministros, senhoras ministras, senhor presidente, ele está efetivamente impugnado porque, na nossa avaliação, cria situação que restringe indevidamente as competências do relator enquanto juiz natural da ação, que incluem justamente a possibilidade de analisar a matéria e proferir decisões monocráticas. Ora, o relator pode, inclusive, pelo Código Civil, julgar diretamente o recurso em determinadas hipóteses, nos termos do que autoriza o próprio Estatuto Processual. Não há registro de outro tipo de ação que exija a manifestação de juízo colegiado prévio para atribuir eventual efeito suspensivo aos recursos interpostos. A previsão expressa no artigo 10º da lei 13.188, ele é, evidentemente, na nossa percepção, inconstitucional. Além das violações já mencionadas, senhores ministros, senhoras ministras, a previsão ofende o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é razoável que o autor tenha seu pedido examinado por um magistrado e o réu da ação tenha que se submeter a um colegiado para que seja ele apreciado, eventualmente, o efeito suspensivo. No caso, não há qualquer motivo que justifique a sujeição da defesa à apreciação de um recurso por órgão colegiado. Ao contrário, na nossa avaliação, o artigo, na medida em que retira do relator do recurso a possibilidade de decidir sobre suspensão da decisão que deferiu o eventual pedido de resposta, ele prejudica, sim, a celeridade e, portanto, a efetividade da tutela jurisdicional. Está, nessa linha, impondo ao réu um ônus que ele é inaceitável, praticamente retirando suas possibilidades do direito de resposta, pois o próprio artigo 7º da lei,
ele já prevê a necessidade de que a publicação seja feita em 10 dias. Portanto, Na tribuna virtual, Cláudio Pacheco, Partes La Manchia, sustentação oral. O ministro relator, do ministro Toffoli, que, em exame acurado, afirmou exatamente que a previsão do artigo 10º da lei, ele retira o poder geral de cautela do relator do recurso, subvertendo a lógica do funcionamento do próprio Poder Judiciário, contrariando, inclusive, a hierarquia organizacional definida na própria Constituição Federal. O dever na avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil, o direito à correta informação, e isso, no momento em que a sociedade tem, sim, o direito, né, de uma informação correta, precisa, liberdade de imprensa, liberdade de informação, ela tem que ser exaltada, notadamente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, de fake news e tudo isso que nós estamos acompanhando. Ele poderá ser seriamente comprometido quando a lei que determina o juízo colegiado prévio para apreciar medidas de caráter de urgência e inerentes exatamente ao poder geral de cautela do magistrado. Praticamente, senhores ministros, senhoras ministras, praticamente a situação que está posta agrega um caráter satisfativo à decisão de primeiro grau. Notadamente, e eu reitero isso a todos os senhores e senhoras, diante dos termos do artigo 7º da referida lei, que determina, sim, que o direito de resposta ele seja publicado em até 10 dias. Portanto, a previsão do artigo 10º representa, na avaliação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, uma injustificável negativa de prestação jurisdicional, além de ofensa aos princípios da igualdade, como já referi, do devido processo legal, do juiz natural, da ampla defesa. Praticamente, e eu reitero aqui mais uma vez, retirando as chances do réu de ver revertida a tempo eventual decisão equivocada de magistrado de primeiro grau. O que fere, sem dúvida nenhuma, a necessária paridade de armas das partes em juízo. E o que estará colocando em xeque também a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, principalmente com informação correta. Portanto, excelências, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pugna para que seja confirmada os termos da cautelar deferida pelo ministro Dias Toffoli, para julgar exatamente procedente o pedido e declarar a inconstitucionalidade do artigo 10º da Lei 13.188, a fim de afastar a exigência de manifestação de juízo prévio ou juízo colegiado prévio, para analisar o eventual efeito suspensivo de um recurso nas ações que tratam do direito de resposta. Muito obrigado pela atenção. Uma honra participar mais uma vez de uma sessão do Supremo Tribunal Federal, desta feita agora também sob a presidência do ministro Luiz Fux. Muito obrigado, doutor Cláudio Lamáquia, foi um prazer revê-lo. Agora concedo a palavra, que falará pelo requerente, Associação Brasileira de Imprensa, ABI, doutor Jansen dos Santos Oliveira, que também disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador da República, excelentíssimo senhor advogado da União, aos colegas aqui presentes, advogados, senhoras e senhores. A lei questionada espelhou-se na velha Lei de Imprensa 5.250, de 1967, extinta em 2009 por esta Corte em memória... Em pauta, julgamento conjunto, ADI 5.418, ADI 5.415 e ADI 5.430. Foram copiados quase na íntegra da malfadada Lei dos Tempos da Ditadura, que se imaginava sepultada para sempre. Os artigos 3º, 6º, 7º daquela velha lei afloram revitalizados na lei ora reguerreada
com indisfarçáveis alterações de texto como do inciso 1 do artigo 31 e parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 32, que serviram como fonte inspiradora para a fixação de exíguo prazo de 24 horas para o ofensor se retratar. Não se pode admitir que sejam novamente utilizados a só-relfa trechos e a essência de uma lei não recepcionada pela nossa Constituição Federal, como decidiu essa Corte em 2009. A lei ora impugnada exibe flagrante desequilíbrio entre as partes, infringindo a ordem constitucional, notadamente a liberdade de imprensa e ao legítimo direito de informação. A atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, assegurando-se a liberdade de expressão de forma ampla, como estabelece o capítulo 5 da nossa Carta Magna. A Lei 13.188, de 21 de novembro de 2015, além de violar dispositivos constitucionais, atenta contra os princípios da ampla defesa, do contraditório, da igualdade das partes, do devido processo legal e do juiz natural. Chama a atenção o atropelo da lei ora impugnada em estabelecer prazos críticos, exíguos, irracionais, copiados de uma lei retrógrada e que, em boa hora, não foi recepcionada por esta Corte. No corpo do texto ora denunciado, foram enxertadas inovações... Na tribuna virtual, Dr. Jansen dos Santos Oliveira. Determinar que um colegiado recursal aprecie pedido de suspensão de decisão judicial em flagrante conflito com o Código de Processo Civil. Deixa-se claro que a contestação da ABI não é refratária ao direito de resposta. Ela, inclusive, foi uma das primeiras entidades a se manifestar favoravelmente à regulamentação desse direito. No entendimento da ABI, a arquitetura jurídica do texto, ora contestada, adota princípios de um regime de exceção, ao se mostrar desproporcionalmente desequilibrada, exigindo mais de uma parte do que de outra, impossibilitando a aplicação de uma defesa ampla e restrita. A Lei 13.188 de 2015, logo em suas primeiras linhas, abre aspas, dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículos de comunicação social, fecha aspas. Com estranha simplicidade para uma matéria de tamanha magnitude, tanto por seu enunciado como pela sua disposição do artigo 1º, supracitado, o legislador deixou explícito um inconsistente entendimento subjetivo da existência de uma ofensa, sem que tenha oferecido qualquer oportunidade de defesa a um meio de comunicação como violador. A lei evidencia, de imediato, técnica duvidosa e ofensiva ao disposto no caput do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Como se sabe, a igualdade processual é um desdobramento do princípio da isonomia, preceito reconhecido como verdadeira medula do processo legal, expressamente estabelecido pela Constituição em seu artigo 5º, inciso 56. A retrocitada lei desconhece igualmente o princípio da ampla defesa e do contraditório, a não oportunizar ao suposto ofensor, em prazos e formas iguais, a comprovação da inexistência da ofensa. A Constituição da República, ao garantir o direito de resposta proporcional ao agravo, também deve garantir o direito de se opor nos mesmos prazos e condições. A lei não é só discriminatória, ela se propõe, inclusive, a mudar e redimensionar o direito de resposta já previsto pela própria Constituição. Ao dispor em seu artigo 4º que a resposta ou retificação terá a mesma dimensão ou duração da matéria que ensejou, ela viola o artigo 5º, inciso 5, que segura o direito de resposta proporcional ao agravo. Ao contrário da Carta Magna, que garante essa prerrogativa, a lei, ora impugnada, decide alterar o conceito do direito de resposta, igualando ao direito de retificação como se fosse mera questão de semântica. Uma coisa é tratar de uma retificação e outra é configurar o direito de resposta. Mas um exemplo prático. Uma matéria com duração de 5 minutos que mereça uma retificação, em função de uma troca de nome, por exemplo, deve ter, segundo a lei impugnada, a mesma dimensão e duração da reportagem completa, ou seja, 5 minutos. Desse modo, a lei cria uma solução contrária ao bom senso e de forma desproporcional ao que foi estabelecido pela nossa Constituição.
As incongruências da Lei 13.188 de 2015 efluem ao longo de todo o seu texto. O artigo 3º concede ao suposto ofendido prazo de 60 dias contados da matéria divulgada para exercer o seu pretenso direito de resposta ou retificação, enquanto ao suposto ofensor o prazo é de 7 dias para resposta ou retificação. Essa dicotomia proporciona prazos exíguos e incompatíveis com o rito processual brasileiro. Ao estabelecer o desequilíbrio entre as partes, o tratamento desigual se torna evidente, pois admite que aquele que existe o direito de resposta e teve 60 dias para formulá-la esteja presumivelmente certo. Em contrapartida, quem deve divulgar a resposta em 24 horas permanece todo esse tempo sob a presunção de ilicitude. Abolice, assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. As discrepâncias da lei guerreada não param. O recurso de agravo de instrumento visando a eficácia suspensiva e barra na incrível e ultrapassável exigência imposta pelo artigo 10º, inclusive muito bem explanado aqui pelo doutor Cláudio Lamarck. Exigir juízo colegiado prévio, como estabelece a referida legislação em tela, é subverter a ordem processual, violando o princípio do devido processo legal. A Lei de Direito de Resposta, patrocinada com desvelo pelo senador Roberto Requião, data vênia, não passa de um amontoado de retalhos extraídos da velha lei de imprensa, refugada pelo STF em 2009. Foi a sucessiva repetição, por exemplo, de prazos exíguos e outros pontos, no corpo de uma doutrina ultrapassada que expôs a linha da trama que uma costura apressada não conseguiu ocultar. Foram exatamente esses fios rebeldes que denunciaram a verdadeira natureza da textura que dá consistência, forma à lei ora impugnada. Como nas pinturas barrocas do italiano Caravaggio, o que se procura ocultar é o que acaba sendo chamado mais atenção. O autor da lei ora impugnada teve o cuidado de estabelecer que os juízes de primeira instância protegessem os ofendidos das supostas verdades que os ofendem. Quando o legislador restringe a defesa do direito de resposta, está coibindo a livre manifestação do pensamento, restringindo a liberdade de imprensa e violando o artigo 220 da nossa Constituição. Seguindo... Em pauta, julgamento conjunto, a ADI 5.418, ADI 5.415 e ADI 5.436. O foro competente. STF julga ações sobre direito de resposta, matérias divulgadas por meio de comunicação. Do autor. Obedecendo o prazo exíguo, a postulante lei inconstitucional obriga o suposto ofensor a ir à comarca do ofendido para apresentar sua defesa, violando a regra geral de domicílio do réu. É preciso dizer que a inconstitucionalidade da Lei 13.188 de 2015 não só atinge os meios de comunicação, mas também ao cidadão comum. O silêncio capcioso que a lei impugnada tenta impor aos jornalistas alcançará também a sociedade, que deixará de ser informada diante da lei da mordaça, tecida pelo senador Roberto Requião. Não é aceitável uma democracia que jornalistas sejam constrangidos e impedidos de exercerem livremente o ofício de informar. Não é possível trabalhar nos dias de hoje sob o signo do medo. A lei, ora impugnada, retomou o excesso de formalismo do direito romano e trafega pelo acostamento em confronto com as regras e princípios que norteiam a legislação moderna, cujas normas estão mais próximas do mundo em que vivemos. Por todo exposto, espera-se a procedência do pedido que seja declarada inconstitucionalidade da Lei Federal 13.188 de 2015 em sua totalidade ou subsidiariamente nos seus artigos 2º, parágrafo 3º, artigo 4º, artigo 5º, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do artigo 6º e em seu artigo 10º. São essas as razões da ABI. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde e saúde a todos. Muito obrigado, doutor Jansen dos Santos Oliveira. Eu agora convido para falar pela requerente Associação Nacional de Jornais, NJ, o professor Gustavo Berenboim. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal,
excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, advogado-geral da União, colegas advogados, a quem cumprimento na pessoa do nosso ex-batonier, Dr. Cláudio Lamáquia. A Associação Nacional de Jornais, na qualidade de entidade de classe que representa mais de 100 empresas jornalísticas espalhadas por todo o território nacional, desde os principais jornais do país até pequenos e médios veículos presentes em todos os estados da Federação e no Distrito Federal, pede vênia para submeter a essa Suprema Corte de Justiça do país não a legitimidade constitucional do direito de resposta e de retificação de notícias, que considera um instrumento útil e valoroso de aprimoramento do seu trabalho de prover a sociedade com informações verdadeiras, qualificadas e abalizadas, mas sim de dispositivos específicos da sua regulamentação legal instituída pela Lei 13.188 de 2015. Como representante dos veículos que vivenciam a realidade dos ataques diuturnos em diferentes frentes e por diferentes razões à liberdade de imprensa no Brasil, a ANJ pensa ter lugar de Sustentação fala oral, Dr. Gustavo Binebon Júnior. Sustentar que o artigo 2º, parágrafo 3º, o artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, 6º, 7º e 10 da Lei 13.188 de 2015 vulneram gravemente garantias constitucionais processuais como a isonomia processual, entendida como paridade de armas entre as partes, o devido processo legal que assegura a todos a não privação da sua liberdade e dos seus bens sem o seu respeito, e aqui estamos a falar da liberdade mais cara à democracia, ou das mais caras, que é a liberdade de imprensa, as garantias do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, a inafastabilidade da prestação jurisdicional, que nem por lei pode ser afastada, e, finalmente, considerada no seu bloco normativo, a Lei 13.188 de 2015, por esses dispositivos, acaba por criar um efeito silenciador que vulnera as garantias da liberdade de expressão, de imprensa e de informação, especialmente ao artigo 5º, incisos 4, 9, 14, e ao artigo 220, caput, parágrafo 1º, que veda a existência de qualquer embaraço, ainda que instituído por lei, à plena liberdade de imprensa no nosso país. A NJ pede vênia para estabelecer 3 premissas constitucionais nas quais baseia o seu pleito. A primeira é o de que, diferentemente de outras jurisdições, especialmente nos Estados Unidos da América, em que a Suprema Corte chegou no famoso, conhecido caso Miami Herald versus Tornillo, em 1974, a julgar inconstitucional o direito de resposta, no Brasil, de fato, em boa hora, a Constituição de 88 estabeleceu, no artigo 5º, inciso 5º, que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por danos moral, material ou à imagem. Isso significa, excelências, que no Brasil existe uma regra constitucional expressa que assegura o direito de resposta, que é bem-vinda pelos veículos de comunicação, mas muito claramente se estabelece o direito de resposta como exceção, porque a regra é a autonomia editorial dos veículos, é a liberdade de imprensa no seu estado bruto, é o direito dos veículos veicularem o seu... Assume a tribuna virtual para sustentação oral o Dr. Gustavo Binebon. Ao corrigirem uma informação errônea ou ao darem... Ao fundo, prateleira suspensa com livros. ...curso de terceiros. Sendo assim, esta é a lógica constitucional que deve presidir a filtragem constitucional da Lei 13.188. Entendemos que, como exceção, demanda a previsão expressa existente no artigo 5º, inciso 5, mas, como exceção, deve-se interpretar nos seus estritos termos, estabelecidos pela Constituição,
de forma proporcional ao agravo e para correção de informação falsa ou errônea, como o Supremo Tribunal Federal vem de pacificar desde o julgamento histórico da DPF 130. E, finalmente, a disciplina processual do exercício do direito de resposta, também bem-vinda, deve se submeter, evidentemente, às garantias constitucionais do artigo 5º da Constituição e com maior cuidado, porque a sua expansão tendencial pode restringir severamente, por um efeito colateral, o exercício da liberdade de imprensa e, consequentemente, o direito da sociedade à informação verdadeira. Dividimos em 3 blocos, didaticamente, os pontos contra os quais a NJ se insurge na sua ação direta de inconstitucionalidade. Alguns já mencionados brilhantemente pelos colegas que me antecederam, mas peço vênia para vocalizar a voz dos veículos afetados por essas normas. Primeiro bloco diz respeito à retratação e à retificação espontâneas. A lei, no seu artigo 2º, parágrafo 3º, determina que a retratação ou retificação espontâneas, ainda que a elas sejam conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do STF julga ações sobre direito de resposta, matérias divulgadas por meios de comunicação. Uma ação de reparação por dano moral. Aqui o pedido da NJ é no sentido de uma interpretação conforme a Constituição que permita que o juiz, no caso concreto, verifique se o veículo de comunicação, agindo de boa-fé, corrigindo um erro de eventual apuração, um erro de nome, um erro de data, eventualmente, se retrata ou retifica a notícia tempestivamente, para se verificar da necessidade ou não do exercício do direito de resposta pelo interessado e, eventualmente, do cabimento da reparação por dano moral. O que se quer é respeitar o livre convencimento do juiz no caso concreto, que pode verificar ou a insuficiência da retratação ou da retificação do veículo, ou a sua suficiência, julgando improcedente o pedido, como acontece em qualquer ação judicial. Ao prever, pelo menos na sua linguagem plena, expressa, uma obrigatoriedade da resposta e da reparação, o dispositivo cria uma inconstitucionalidade ao desconsiderar que a Constituição, no artigo 5º, inciso 5, se refere ao direito de resposta sempre proporcional ao agravo, e não a um direito de resposta como um direito amplo de participação de qualquer interessado no que se publica num determinado veículo de comunicação. O segundo bloco diz respeito ao foro competente aqui já mencionado. O artigo 5º, parágrafo 1º, dispõe que é competente para conhecer do feito o juízo do domicílio do ofendido, ou, se este assim preferir, aquele do lugar onde o agravo tem apresentado maior repercussão. É como se transpusesse para a lei do direito de resposta o conceito consumerista do foro do domicílio do autor, presumindo uma hipossuficiência do interessado, do requerente do direito de resposta, e uma hipersuficiência, um maior poderio, uma assimetria de poder em favor do veículo de comunicação. Ora, nós sabemos que essa presunção factual do legislador é equivocada. Veículos pequenos e médios lidam, muitas vezes, com grandes grupos econômicos, com autoridades políticas, autoridades jurisdicionais, membros do Ministério Público muito poderosos localmente. E, além disso, a possibilidade da escolha do foro em qualquer ponto do Brasil pode exigir, por exemplo, que um jornal pequeno de Bagé tenha que responder, nos prazos exíquos da lei, a uma ação de direito de resposta ajuizada em Tabatinga, na Amazônia, na tríplice fronteira do Brasil com o Peru e com a Colômbia. Assim, em relação a esse dispositivo, a NJ entende que há violação à isonomia processual e entendida como paridade de armas. O terceiro bloco de dispositivos engloba o parágrafo 2º do artigo 5º, o artigo 6º, 7º e 10 da Lei 13.188. Já mencionado pelo advogado da ABI, esses dispositivos não é que lembram, copiam literalmente diversas normas
da Lei 5.250 de 67, especialmente seu artigo 32, parágrafo 2º e 3º, que estabeleciam prazos muito exíguos para o processamento dessas ações. Alguém poderá dizer, mas prazos exíguos existem também na Justiça Eleitoral, existem também nos juizados especiais cíveis. Mas da forma como eles foram conformados com todas as vênias, o que parece é que o legislador nacional estabeleceu-os com a intenção de favorecer ao requerente do direito de resposta, não permitindo o exercício pleno do contraditório do direito de defesa e dos seus recursos a ela inerentes pelos veículos de comunicação. Se não, vejamos, excelências. Parágrafo 2º estabelece o prazo máximo de 30 dias para o julgamento da ação. Isso é mais do que o direito à razoável duração do processo, é um direito ao processo quase Usain Bolt. O artigo 6º estabelece prazos de 24 horas para a citação. Dentro desse prazo de 24 horas, o veículo deve apresentar razões pelas quais não concedeu o direito de resposta espontaneamente, e dentro dessas 24 horas, o artigo 7º estabelece que o juiz deferirá uma liminar, havendo verossimilhança ou fundado receio de ineficácia do provimento final. Um ou outro, e não ambos. Então, sem verossimilhança, dentro de 24 horas, o juiz defere uma liminar, que será, evidentemente, uma liminar, uma decisão de caráter satisfativo e irreversível, porque uma vez cumprido em 10 dias o direito de resposta, não há como se voltar o relógio do tempo. Para completar, o artigo 10 estabelece uma regra que dificulta o acesso à jurisdição de segundo grau com os meios e recursos inerentes ao direito de defesa, ao estabelecer que apenas com um juízo colegiado prévio poderá ser deferida uma decisão suspensiva da liminar deferida em primeiro grau de jurisdição. Ora, como já dito aqui, além da questão da limitação irrazoável e desproporcional do poder geral de cautela dos relatores, existe também aqui um problema inerente à paridade de armas. O requerente recebe uma liminar monocrática em 24 horas e ela tem que ser imediatamente cumprida pelo veículo, e o veículo que queira recorrer tem que aguardar a reunião do colegiado competente para apreciar o seu recurso. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência restritiva em relação ao duplo grau de jurisdição, mas o que se considera é que, no contexto desse bloco normativo, instituindo um procedimento extremamente restritivo para os prazos, para o exercício do direito de defesa pelos veículos de comunicação, de fato, esse artigo 10 cria uma dificuldade para a suspensão tempestiva, útil, da decisão de primeira instância, caso seja o entendimento do relator no tribunal competente. Com isso, excelências, a NJ entende que, na verdade, esses dispositivos da Lei 13.188 revigoraram, de certa forma, às vezes literalmente, às vezes no seu espírito, aquilo que dispunha a velha Lei de Imprensa, a Lei 5.250 de 67, que entendíamos sepultada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF número 130. Por todas essas razões, e enfatizando que os veículos de comunicação passam por uma situação muito difícil, tanto do ponto de vista econômico como político no Brasil, enfatizando que o seu papel sempre foi relevante para a democracia, se torna ainda mais essencial como agências dotadas de credibilidade para a checagem dos fatos, enfatizando que o seu modelo de negócios se baseia na busca da verdade e não na divulgação pela rede mundial de computadores de campanhas de desinformação, de discursos de ódio, muito menos de ataques à democracia, a NJ pede que o Supremo Tribunal Federal julgue procedente o seu pedido, aplicando a interpretação conforme a Constituição nos termos sugeridos ao artigo 2º, parágrafo 3º, e ao artigo 10, chancelando a decisão monocrática brilhantemente proferida pelo relator e julgando inconstitucionais os demais dispositivos impugnados, aplicando-se, até que haja nova regulamentação constitucionalmente adequada
pelo Congresso o Código de Processo Civil de 2015. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Gustavo Birimboim. Agora passo a palavra pela Presidência da República ao ministro Zé Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União, que também disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, excelentíssimas senhoras advogadas, excelentíssimos senhores advogados, permitam-me também um cumprimento especial na pessoa do antigo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Lamacchia, que é um gosto revê-lo. Sustentação oral, Dr. José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Usualmente cumprimento a Corte de modo especial na pessoa do excelentíssimo senhor relator, ministro Dias Toffoli, porém, peço permissão para cumprimentar de modo especial, ainda mais especial, as excelentíssimas senhoras ministras, em razão do transcurso do dia 8 de março. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, sem nunca ter sido formalmente aluno de Vossa Excelência, tenho Vossa Excelência como minha professora desde sempre. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, igualmente tem a minha maior estima, a minha maior admiração como magistrada e extrema cordialidade como pessoa. Dito isso, estas três ações tratam de vários dispositivos da Lei 13.188, que regulamenta o direito de resposta a matérias publicadas por veículos de comunicação social. O direito de resposta é um direito fundamental, que a Constituição prevê no artigo 5º, inciso 5º. Ele praticamente abre o artigo 5º. É um dos direitos fundamentais que abre o artigo 5º. E, além da Constituição, esse direito também é previsto por tratados internacionais, materialmente constitucionais, incluída aí a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. Ou seja, o direito de que trata a lei existia desde antes da edição da lei impugnada. Até então, a previsão infraconstitucional eram os artigos 29 a 36 da antiga Lei 5.250, a Lei de Imprensa de 1967, que foi declarada integralmente não recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal na célebre ADPF 130. O acórdão da ADPF 130, inclusive, destacou a plena eficácia e aplicabilidade imediata do direito de resposta. Entretanto, o fato é que ficou um vazio legislativo e daí decorreram dúvidas. Inclusive, houve votos vencidos no ponto. Inclusive, votos vencidos sugerindo a manutenção desses dispositivos até que o legislador voltasse a legislar sob a Constituição de 88. Pois bem, eu voltarei a este ponto. Mas o fato é que, na sequência de coisas, foi editada a Lei 13.188, que agora é impugnada. Não por uma não recepção, mas por uma pretensa inconstitucionalidade material. E a Lei 13.188, ela estabeleceu regras sobre o procedimento extrajudicial voltado à satisfação do direito de resposta, além de normas específicas sobre o processo judicial pertinente. A regulamentação desse direito ganha ainda maior importância no contexto do combate às chamadas fake news. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, as chamadas fake news poderiam ser definidas como notícias intencionalmente falsas, cuja falsidade, de algum modo, é passiva de comprovação e que tem o objetivo de induzir o destinatário, leitor, mas não só o leitor, a erro. Esse tipo de coisa vem se tornando um problema de gravidade crescente e tem sido objeto de preocupação de todos os poderes da República.
inclusive do Poder Judiciário, tomando iniciativas para o combate à fake news, como se viu em eventos organizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e, inclusive, pensando na qualidade das eleições. Quando as fake news são veiculadas por veículos de grande alcance, o direito de resposta proporcional ao agravo pode representar instrumento de disseminação de informações voltadas ao combate das fake news. Por isso, é importante a sua disciplina legal, com um rito eficaz e, sobretudo, célere, como aquele estabelecido pela Lei 13.188. Pois bem, dito isso, permitam-me, Vossas Excelências, uma análise das impugnações específicas feitas pelos requerentes, dispositivo por dispositivo, na medida que o tempo permita. O artigo 2º, parágrafo 3º, prevê que a retratação espontânea do veículo de divulgação, do veículo de imprensa, não impede a apreciação pelo juiz do pedido de exercício do direito de resposta. Ou seja, a regra limita-se a garantir o acesso ao Poder Judiciário por parte do ofendido, em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, ainda que haja retratação espontânea. Na tribuna virtual, sustentação oral, Dr. José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Diversamente do sustentado, a norma não retira do juiz da causa a competência para decidir no caso concreto. Seja pela procedência, seja pela improcedência do pedido formulado pelo interessado no exercício do direito de resposta, ou até mesmo eventual indenização, de modo a preservar sempre o acesso ao Poder Judiciário. O que se tem no ponto é mera aplicação direta do inciso 35 do mesmo artigo 5º, outro direito fundamental, o direito fundamental ao acesso ao Poder Judiciário. Lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. É disso que se trata, simples assim. Além disso, os autores afirmam que o rito processual complexo, um complexo normativo composto pelo artigo 3º, artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, artigo 6º, artigo 7º e artigo 10 da Lei 13.188, esse complexo normativo que cria o rito dificultaria injustificadamente a defesa dos veículos de comunicação, especialmente em razão das regras de competência e da exiguidade dos prazos fixados. Ora, em caso de divulgação de uma matéria cujo conteúdo supostamente atente contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica, será necessária a adoção de providências céleres e eficazes que garantam concretamente a realização do direito previsto pelo artigo 5º, inciso 5º da Constituição. Aliás, como já destacado por esta Suprema Corte, por exemplo, no voto do ministro Celso de Mello, de Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, na seminal ADPF 130. O direito de resposta garante, além do direito a uma informação verdadeira e precisa, os próprios direitos de personalidade. Prossigo eu. É por isso, para tutelar esse conjunto de direitos, que a Lei número 13.188 prevê que a ação de rito especial, de que ela cuida, deve ser processada no prazo máximo de 30 dias, sendo competente para conhecer do feito o juízo do domicílio do ofendido, ou aquele do lugar onde o agravo tem apresentado maior repercussão. Essa é uma norma, penso eu, que viabiliza o acesso ao judiciário e confere celeridade ao procedimento que visa resguardar os direitos em causa. Do mesmo modo, a lei prevê o exercício do contraditório antes da apreciação de eventual liminar no prazo de 24 horas e 3 dias para o oferecimento de contestação. Gostaria de ressaltar que a lei em questão prevê a instauração de procedimentos extrajudicial prévio
para permitir a realização espontânea da retratação ou retificação, circunstância que confere ao veículo de comunicação a possibilidade de antecipar o ajuizamento da respectiva ação judicial ou até mesmo impedi-lo numa narrativa consensual, evitando litigiosidade. Diga-se, isso permite que o veículo de comunicação social não apenas tome conhecimento, desde logo, das alegações de quem se sentiu prejudicado, mas também, se for o caso, supere o assunto consensualmente ou, no limite, já alinhave, desde logo, desde a etapa extrajudicial, a futura defesa que fará em juízo. Assim, apenas se não houver a divulgação voluntária do direito de resposta, no prazo de 7 dias, contados da comunicação encaminhada diretamente ao veículo de comunicação, apenas nessa hipótese é que se terá como satisfeita a condição de procedibilidade necessária para o ajuizamento da respectiva ação judicial, com abertura de prazos para a defesa acima mencionados. Portanto, não há nenhuma ofensa às garantias do devido processo legal. Por fim, no que toca ao artigo 10 da Lei 13.188, objeto específico da ação direta requerente OAB, dispõe sobre recurso cabível contra as decisões proferidas no rito especial da própria lei. Trata-se de norma que afirma o princípio do duplo grau de jurisdição, quando prevê o cabimento do recurso destinado e qual o tribunal competente. É natural, duplo grau de jurisdição, da primeira instância para a segunda instância. A regra que exige decisão colegiada para atribuição de efeito suspensivo ao recurso busca conferir densidade aos requisitos do próprio efeito suspensivo, que são urgência e plausibilidade do direito. O poder geral de cautela, invocado pelos requerentes, na tentativa de demonstrar a suposta incompatibilidade do dispositivo questionado com a Constituição, consta de lei infraconstitucional, o CPC. Portanto, o poder geral de cautela é objeto de legislação infraconstitucional e, se é reconhecido aos magistrados de primeira instância em geral, pode e deve ser disciplinado em se tratando de órgãos colegiados em favor dos respectivos colegiados. Em primeira instância, o órgão julgador, ou seja, o juízo, coincide com o magistrado monocrático. Nos tribunais, o juízo é o órgão colegiado. Em suma, não existe o parâmetro de controle invocado, não existe. Também não há violação ao princípio do juízo natural. A norma impugnada contempla de forma geral e abstrata o órgão jurisdicional competente para apreciar e julgar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e é natural que seja um órgão colegiado de segunda instância. Apenas isso que consta da norma. Por fim, a lei respeita o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição. Em data recente, este egrégio Supremo Tribunal Federal voltou a asseverar a constitucionalidade de lei que vedava certa espécie de provimento jurisdicional, no caso, a autorização para saque do FGTS em certas situações, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, reforçando a necessidade de sua análise no caso concreto, caso a caso. É o que se decidiu na ação direta 2425, da relatoria de Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, em outubro de 2018, que invoco aqui por analogia. No presente caso, a previsão normativa que confere ao juízo colegiado prévio competência para atribuir efeitos suspensivos às decisões proferidas nos processos submetidos ao rito da Lei 13.188, precisamente porque a previsão em questão não exclui da apreciação do Poder Judiciário eventual lesão ou ameaça a direito, ao contrário, confia a decisão a órgão conceitualmente próprio, qual seja, um colegiado de segunda instância. Por isso mesmo, penso eu, não há nenhuma inconstitucionalidade aqui. 2 últimos pontos. Uma resposta específica a uma das ótimas sustentações que antecederam a minha. Eventual similitude pontual com lei anterior à Constituição não recepcionada, nos termos da jurisprudência deste Supremo, não é razão suficiente para a inconstitucionalidade de lei aprovada pelo Congresso Nacional em pleno regime democrático, sobretudo no que se refere ao direito de resposta. Insisto, um direito fundamental. Aliás, quando do julgamento da DPF 130, este próprio Supremo preocupou-se com o vazio normativo no ponto, inclusive no que se refere ao direito de resposta.
O excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes ficou vencido especificamente no ponto. O excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio ficou vencido em maior extensão, mas nessa maior extensão também em relação ao direito de resposta. Por fim, uma reflexão final. Jornalismo é uma ciência. Sendo uma ciência, o jornalismo, no melhor sentido da palavra, é uma arte. Uma ciência, uma arte, a ser exercida com responsabilidade, com a responsabilidade que se espera de quem exerce um imenso poder. E isso exclui quaisquer controles a priorísticos, mas não exclui a avaliação subsequente para permitir, por exemplo, o exercício do direito de resposta. Aliás, direito fundamental previsto no inciso 5º do artigo 5º da Constituição. Em suma, em uma democracia, a liberdade de imprensa só se aprimora de um modo, com mais liberdade de imprensa, inclusive em favor de quem é citado. Sobretudo, são os destinatários que devem separar o joio do trigo e, diante de fontes de informações o mais variadas possível, doutor Zé Levi, pediria a Vossa Excelência... Os destinatários que devem formar convicção acerca da realidade. Só há uma maneira de amadurecer nessa seara, praticando em plenitude, com persistência e resiliência, a liberdade de imprensa. Por todo o exposto, a totalidade dos dispositivos impugnados é constitucional, sendo no mérito improcedentes as 3 ações. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Zé Levi. Passo agora a palavra ao doutor André Pacheco Teixeira Mendes, que falará pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo, e também disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, doutor procurador-geral da República, doutor advogado-geral da União, colegas advogados, servidoras e servidores demais presentes. A representação da ABRAGE nesses autos é feita pelo Núcleo de Prática Jurídica da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, do qual sou advogado responsável, de modo que muito me honra vir a essa tribuna virtual. Excelências, a ABRAGE vem a esse julgamento em nome da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da imprensa livre, da plena liberdade de informação jornalística e do jornalismo investigativo. Há cerca de 2 anos, a ABRAGE repercutia, abre aspas, em 3 de abril de 2019, a investigação Panama Papers, liderada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, ICIJ, na sigla em inglês, completou 3 anos. A apuração dos documentos do escritório panamenho Mossack Fonseca contou com a participação de quase 400 jornalistas de 76 países, que passaram mais de 1 ano realizando apurações na base de dados constituída pelo ICIJ. José Roberto de Toledo, então presidente da ABRAGE, participou da investigação no Brasil, realizando a cobertura para o jornal Estado de São Paulo, onde trabalhava à época. Segundo o balanço divulgado pelo ICIJ, no 3º aniversário da investigação, o Panama Papers ajudou a recuperar mais de $1 bilhão ao redor do mundo, $1 bilhão ao redor do mundo. No Brasil, de acordo com a apuração do Poder 360, que também participou do trabalho, o impacto financeiro não aconteceu. Excelências, não sabemos quais serão os desdobramentos da investigação Panama Papers, ou mesmo se haverá desdobramento, mas o certo é que a imprensa cumpriu o seu papel, livre, como a expressão genuína do jornalismo investigativo. A norma questionada na presente ação direta de inconstitucionalidade 5415, e a ela me restringo, particularmente o artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, cuida do direito de resposta em veículos de comunicação social. E aqui é importante que se diga, o direito de resposta é garantia constitucional indispensável ao ambiente democrático. A questão que se coloca
é a estrutura processual delineada na norma impugnada e como ela afeta a liberdade de expressão de imprensa, e bem assim o trabalho inerente ao jornalismo investigativo. A exigência do juízo colegiado prévio para a suspensão de decisão judicial que concede direito de resposta ofende o princípio do devido processo legal e pode causar embaraço, desincentivo ao jornalismo investigativo. O juízo monocrático concede direito de resposta ao autor, mas o recurso do veículo de imprensa exige juízo colegiado? Pode o juiz, mas não pode o desembargador? Excelências, essa previsão é estranha ao nosso ordenamento. Representa inequívoca e injustificada a assimetria entre as partes. Viola a igualdade processual. Fulmina o devido processo legal. A celeridade para a concessão do direito de resposta não pode criar receio à atividade de imprensa, ao jornalismo investigativo. Do alto de seu papel de guardiã da Constituição, essa egrégia corte tem tido um papel central no resguardo da liberdade de expressão, informação e de imprensa no país. Cito o caso das biografias não autorizadas, ADI 4815, da apelidada Marcha da Maconha, a DPF 187, do caso do humor nas eleições, ADI 4451, e, essencialmente, da lei de imprensa, na DPF 130. Panama Papers, Bahamas Leaks, Swiss Leaks são exemplos de jornalismo investigativo que só podem subsistir em ambiente democrático sem constrangimento à imprensa livre e sem arranjos normativos que inibam o exercício da imprensa à luz da cultura de liberdade que este Supremo Tribunal tem consolidado. Em tempos de sociedade da informação, de fake news, é fundamental prestigiar o jornalismo profissional de comunicação social e afastar qualquer norma que represente um retrocesso às liberdades públicas, de modo que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, entende que o artigo 10 da Lei Federal 13.188 de 2015, primeiro, restringe de maneira desproporcional o direito fundamental à liberdade de expressão e de comunicação, violando assim o artigo 5º, inciso 9 da Constituição. Segundo, tem o efeito de inibir o exercício dessa liberdade, reproduzindo, excelências, verdadeiramente o chamado chilling effect do direito norte-americano, o que representa, assim, restrição desproporcional à imprensa livre, como muito bem salientado pelo Dr. Gustavo Mirebon, que me antecedeu, o que viola o artigo 220 caput da Constituição e que constitui, assim, um embaraço à plena liberdade de informação jornalística, atingindo também o artigo 220, o parágrafo 1º da Constituição. Terceiro, por fim, produz desequilíbrio processual ao criar desigualdade entre as partes do litígio, vulnerando o devido processo legal, consubstanciado no artigo 5º, inciso 4, 54 da Constituição. Portanto, excelências, e aqui concluo com a brevidade, para não ser repetitivo e cansado, a ABRAGE espera pela procedência do pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito da ADI 5415, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, qual regula o direito de resposta. É uma honra participar desse julgamento. Muito obrigado, excelências. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor André Pacheco Teixeira Mendes. Agora, para a derradeira sustentação oral, passo a palavra à sua excelência, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Boa tarde a todas, boa tarde a todos.
excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator, para o caso, o ministro Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro da Advocacia Geral da União, ministro José Levi, excelentíssimo senhor presidente, ex-presidente e Por videoconferência, sustentação oral de Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Do Brasil, Cláudio Lamáquia, excelentíssimos senhores advogados, advogadas, senhoras e senhores. Ao fundo, bandeiras e quadro em parede branca. As ações diretas de inconstitucionalidade, ora julgadas em conjunto, questionam os artigos 2º e 3º, 5º e parágrafos 1º e 2º, assim como o artigo 6º, 7º e 10 da Lei 13.188, de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Sabe-se que, eventualmente, veículos de mídia noticiam informações imprecisas, inexatas, equivocadas e até mesmo inexistentes. No entanto, de maneira espontânea, há jornalistas que, em tempo oportuno, se retratam e retificam as informações veiculadas. Cinge-se a controvérsia a saber se essas retratações e retificações eximem o veículo de mídia de assegurar direito de resposta e indenização por dano moral. Discute-se também se os dispositivos impugnados ofendem os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da inafastabilidade de jurisdição, da proporcionalidade, da razoabilidade e da liberdade de expressão. A Associação Nacional de Jornais se insurge contra o artigo 2º, parágrafo 3º da lei impugnada, cujas normas estabelecem que a retratação e retificação espontâneas, mesmo quando se revestirem do mesmo destaque conferido ao agravo, não afastam o direito de resposta e a ação reparatória por dano moral. Suscita-se o risco de ocorrência daquilo que a doutrina tem denominado de chilling effect. A expressão, nesse contexto, traduz o indesejado efeito inibitório sobre o exercício da liberdade de informação. Se é certo que a inibição dos veículos de mídia é mesmo indesejável, também é certo que eventual retratação ou retificação não tem o condão de afastar uma pretensão reparatória, pois a lesão pode ter ocorrido. Ainda que verídicas, determinadas notícias podem efetuar uma incursão indevida na privacidade ou intimidade das pessoas noticiadas, malferindo direitos fundamentais. E, por isso, a doutrina tem reiterado que, mesmo quando verdadeiras, determinadas notícias podem efetuar uma incursão indevida e, com isso, legitimar o gozo de certos direitos, em defesa da privacidade e da intimidade. Aliás, é o exemplo dos escritos do eminente ministro Gilmar Mendes, em coautoria com o subprocurador-geral da República, Paulo Gustavo Guneporã. Abro aspas. Não se deduz que a só verdade da notícia seja suficiente para legitimá-la em qualquer circunstância. Está escrito em Mendes e Branco, edição de 2017, página 275. Em casos excepcionais, retomo eu, notícias falsas são propaladas de maneira dolosa ou manifestamente culposa, ou seja, sem uma checagem cuidadosa e responsável dos fatos noticiados. Isso levou a Suprema Corte dos Estados Unidos da América a reconhecer a possibilidade de indenização por atos de imprensa, desenvolvendo-se assim a doutrina da actual malice, no caso New York Times Corporation versus Sullivan, 1964. Aliás, a doutrina contemporânea se manifesta no sentido de que até mesmo as conhecidas fake news podem ser veiculadas por meio de notícias verdadeiras, bastando que sejam maliciosamente
descontextualizadas ou induzam a erro, manipulando a opinião pública em prejuízo de pessoas, da verdade dos fatos e sem fontes idôneas ou autorizadas, em verdadeiro atentado ao Estado de Direito, cuja segurança jurídica impõe verdade e memória como seus corolários. Nesta situação, eventual retratação ou retificação, ainda que amenize o dano causado anteriormente, nem sempre será suficiente para restaurar o bem jurídico violado. Pelo menos, não se pode excluir de antemão os instrumentos que o legislador entendeu de franquear para recompor a lesão à honra. Não raro, trata-se de um dano que impossibilita a restituição do status quo ante. Somente o caso concreto e suas circunstâncias podem revelar se o direito de resposta e a indenização se afiguram necessários para reparar o equívoco, não sendo possível estipular esse aspecto de maneira a priorística e generalizante. Outro aspecto suscitado nas ações diretas é o foro competente para julgar as demandas. Isso porque o artigo 5º, parágrafo 1º, estabelece como competente o foro do domicílio do ofendido do lugar onde o agravo tenha apresentado maior repercussão. A opção feita pelo legislador há de ser respeitada. Iniciativas semelhantes foram adotadas na legislação processual ao longo de tantos anos. A exemplo da ação reparatória por dano sofrido em razão de crime ou acidente de veículo. Pode ser proposto no domicílio do autor no local do fato. Está no artigo 53, inciso 5, do Código de Processo Civil de 2015. A ação de responsabilidade civil contra o fornecedor de produtos e serviços é igualmente exemplo de competência quando está sendo tentada no foro do domicílio do autor, está no CDC também. O referido dispositivo, ora em comento, pode-se dizer que o legislador considera o ofendido como parte hipossuficiente na relação jurídica, promovendo o equilíbrio por meio de norma processual. A propósito, a hipossuficiência traduz uma vulnerabilidade, como se extrai da doutrina da jurista Cláudia Lima Marques. Caso fosse definido como foro a sede do veículo de mídia, o exercício do direito de defesa restaria dificultado, em alguns casos, até mesmo de impossível exercício e acesso à jurisdição, sobretudo quando o veículo é de amplitude nacional, podendo lesar a honra de brasileiros em qualquer rincão do país ou mesmo em localidade do exterior. E não é estranho que jornalistas que agridem a honra de pessoas, autoridades ou não, tenham residência fora do país para se esconder, ou, no mínimo, se livrar de forma pelas dificuldades de localização de seus endereços em países distintos. Mas este não foi o espírito do legislador ao estabelecer regra própria de competência para evitar a negativa de acesso à jurisdição. Tampouco se verifica inconstitucionalidade na previsão contida no artigo 5º, parágrafo 2º da referida lei, ao estabelecer um rito abreviado, ou ao artigo 7º, quando estabelece uma tutela de urgência mais efetiva. É que a exigência de um rito mais célere revela que o legislador efetuou uma ponderação de valores constitucionais, direitos fundamentais, a honra versus liberdade de autonomia editorial ou liberdade de informação. Na busca pela ponderação, o parlamento entendeu que por bem apreciar a ritualística, promovendo uma tutela adequada dos direitos, sobretudo em se tratando de uma demanda que salvaguarda direito fundamental, além da duração razoável do processo, como princípio também a ser prestigiado. Nem todas as disposições do diploma, contudo, podem ser ditas como inconstitucionais. O artigo 6º, por exemplo, estabelece
um exíguo prazo de 24 horas para o exercício da ampla defesa dos veículos de comunicação social. Neste caso, trata-se de uma oportunidade absolutamente efêmera de contraditar a pretensão deduzida pelo autor, colocando os veículos de mídia em uma posição de excessiva desvantagem pela exiguidade temporal do prazo a ser contado. Ao contrário disso, o prazo de 24 horas pode ser encontrado na legislação processual, mas é incomum. A norma do artigo 10 se afigura inválida quando obstrui parte do acesso à jurisdição, pois prevê que somente decisão colegiada do juízo adquém o tribunal tem autoridade para suspender o efeito das decisões de tutela provisória deferidas pelo juízo ACOM, o juízo da primeira instância. Na prática, o dispositivo subtrai dos desembargadores parcela da sua competência jurisdicional, comprometendo o poder geral de cautela do relator e invertendo a hierarquia constitucionalmente estabelecida em relação aos órgãos judicantes brasileiros. Tutelas provisórias deferidas por juízes deixam de ser reformáveis por tutelas provisórias deferidas monocraticamente por desembargadores. Em suma, nesse aspecto do artigo 10, a lei subverteu o funcionamento posto na estrutura e organização do Poder Judiciário, sendo a tutela satisfativa impossível de restituir o status quo ante. Na peça exordial, diz o autor que os dispositivos impugnados, abro aspas, quando interpretados em conjunto, revelam que a nova lei estabeleceu restrições desproporcionais, fecho aspas. Como sabido, na doutrina de Robert Alex, a proporcionalidade há de ser aferida em 3 etapas, cronológicas e prejudiciais. A adequação, necessidade e proporcionalidade segundo estrito. As restrições da lei do direito de resposta são adequadas à promoção do direito fundamental à honra. Todavia, há, na lei impugnada, dispositivos que não traduzem a maneira menos gravosa para a consecução desse fim, necessidade. Isso porque é possível resguardar esse direito, concedendo aos veículos de mídia um prazo de resposta consentâneo com a ampla defesa e o contraditório, bem como assegurando aos desembargadores possibilidade de suspenderem monocraticamente os efeitos das tutelas provisórias deferidas em primeiro grau. De resto, não encontro na lei desproporcionalidade. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República requer a parcial procedência do pedido para declarar a constitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 3º, do artigo 5º, parágrafos 1º e 2º e do artigo 7º, bem como a inconstitucionalidade dos artigos 6º e 10 da Lei 13.188 de 2015. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras ministras e senhores ministros. Agradeço essa derradeira sustentação bastante esclarecedora de Sua Excelência, Procurador-Geral da República, doutor Augusto. Ministro Luiz Fux, presidente do STF, no plenário físico do STF. Sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.